Olá, bem-aventurados! Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer a nossa leitura diária. Você se sentirá bem praticando o bem. É o tema de hoje. Olha que tema interessante. As pessoas sempre passam por alguma necessidade. Quando pensamos nesse assunto, logo passam em nossa mente as questões de cunho material. No entanto, nem sempre as pessoas estão necessitando de algo de natureza material. Os homens têm outras necessidades, como uma ajuda na área emocional ou espiritual, uma palavra de incentivo, de motivação, a fim de tirá-los da inércia, da estagnação. Olhe à sua volta e procure identificar pessoas desesperadas, necessitadas de um auxílio, de um ombro amigo, de uma palavra de conforto. Procure suprir suas necessidades. À medida que ajudamos os outros, nos tornamos mais úteis e mais felizes. Sempre que puder, ajude os necessitados. Faça o bem. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo. Se puder, ajude-o hoje. Você se sentirá bem fazendo o bem. Olha que palavra interessante. Eu gravei uns vídeos anteriores falando, olha como é que Deus intercala as coisas na nossa vida. Falando de uma pessoa que eu conheci num período que eu fui inserido no colégio de curso técnico. E a pessoa ficava muito revoltada por eu ajudar as pessoas, toda vez que algumas pessoas me pediam ajuda, eu parava o que eu estava fazendo, eu parava o meu trabalho ali para poder ajudar alguma pessoa. E a pessoa ficou revoltada comigo. Ela falou: você para tudo, você é muito bonzinho. Você não pode ajudar todo mundo. Você não pode estar sempre solícito. Você tem que aprender a dizer não. E deixar o povo se virar. Porque o povo vai te colocar para trabalhar para eles. Vai te colocar para fazer as coisas. E você que vai sair prejudicado no final. Em parte ela estava certa. Mas quando você é uma pessoa de princípio, de caráter, Jesus falou: se alguém te pedir ajuda, não diga volte amanhã que eu lhe darei algo. Ajude-o hoje. Se seu irmão te pedir ajuda, ajude. Se você pode fazer, faça hoje. Eu tive uma base de educação com princípios bíblicos. E falar que você foi criado, você crescer na igreja é diferente de você ser criado com base no evangelho. É muito diferente. Porque as pessoas, tem muitas pessoas que elas frequentam a igreja, mas elas não têm princípios evangélicos. Elas não querem seguir aquilo que Cristo fala. Mas elas estão lá, elas estão ouvindo e elas são muito boas para corrigir, sabe? Para corrigir, para apontar o dedo, para julgar. Elas são boas, mas para viver mesmo ali o que Cristo está dizendo, elas não querem. Elas querem dizer: eu não aceito isso, não pode isso, aqui não, isso não, e não, e não. Mas não querem viver o evangelho na sua plenitude. Porque viver o evangelho na sua plenitude é pensar como Jesus pensou ou pensaria, é agir como ele agiu, ou como ele agiria, perdoar como ele perdoou e ajudar como ele ajudou as pessoas. Mas nós não queremos. Nós queremos julgar, nós queremos crucificar, nós queremos apedrejar, nós queremos abrir mão, largar a mão, porque não é meu parente, não tem nada a ver comigo, então eu vou abrir mão. Fulano que se vire lá com a cruz dele, eu que se vire com a minha. E é cada um por si e Deus para todos, né? Mas quando a gente tem princípio, quando você é educado, quando você é apresentado e quando você conhece Jesus como Jesus foi na sua essência, sabe? Na essência de Jesus ali, um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que corrige o filho que ama, um Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma, um Deus que julga as pessoas, que condena. Jesus não condenava as pessoas, coisa ali. As únicas pessoas que Jesus foi ríspido foi com os fariseus, aqueles que conheciam a lei e que apontavam muito o erro dos outros, né? E a gente não está disposto a ajudar, a gente não está disposto a fazer o bem. O mal que a gente deveria não querer fazer, a gente está sempre disposto ali, sempre solícito a fazer o mal, a prejudicar, a negar uma ajuda, a falar palavras de ofensas para as pessoas. Isso aí sai com uma naturalidade, assim, sabe? Até sem a gente perceber, mas a gente não quer fazer o bem. A gente não quer ajudar uma pessoa quando ela pede um dinheirinho para comprar uma comida no sinal. Quando a gente tá vendo a pessoa morrendo de frio, a gente tá lotado de roupa dentro de casa e a gente não doa as roupas que a gente não usa, porque eu não uso, mas fulano também não vai usar, entendeu? Mas quando você faz o bem, quando você pratica a caridade, quando você fala, Jesus falou para ajudar as pessoas, que quando a gente estivesse ajudando as pessoas, nós não estaríamos fazendo para as pessoas, mas sim para eles. Nós não queremos ter isso.
mas nós queremos falar que somos de Cristo, que vivemos a vida de Cristo. Mas o Cristo que a gente prega é só o Cristo que não aceita o gay, o Cristo que não aceita a prostituta, o Cristo que não aceita o adúltero, o Cristo que não aceita o ladrão, o Cristo que não aceita a prostituição. E isso, o Cristo deles são só eles. Menos agir como Cristo agiu. Sabe? Pregando a palavra, conscientizando as pessoas com amor. Jesus corrigia. Ele não era conivente com o pecado, não. Ele não era conivente com a situação, mas ele corrigia no amor. Jesus não era incisivo, ele só foi incisivo com os ríspido, com os fariseus. Com aqueles que falavam que estavam muito certinho. Nós, Jesus, nós em teu nome, nós pregamos, nós oramos, nós fazemos a caridade, nós estamos na igreja todos os dias, mas Jesus falou que são desprovidos de amor, não têm compaixão, não amam o próximo. A gente pode ver o próximo padecer. A pessoa tá morrendo de fome ali do nosso lado e a gente com dinheiro no bolso a gente não dá. Que a gente fala que eu não vou dar dinheiro pra vagabundo. Eu não vou sustentar porque tá muito sadio pra trabalhar. Como se trabalho tivesse assim, sabe? Como penca de banana, né? Como se arrumar um emprego hoje em dia fosse fácil. Entendeu? Mas a gente fala, fulano não quer trabalhar, fulano não quer fazer. E Jesus vai dando condição pra gente poder ajudar. E aí na hora que as portas se fecham pra gente, a gente fala, meu Deus, por que eu tô passando por essa tribulação? E eu não consigo um emprego, eu não consigo isso, e minha despensa tá vazia. Porque quando Deus te deu na bonança, você não pôde ajudar as pessoas que estavam necessitadas. E as pessoas não querem, hoje eu acordei com esse conceito, as pessoas não querem viver Cristo na sua plenitude. Elas querem dizer que são de Cristo. Elas querem estar na igreja, elas querem pregar, elas adoram pegar o microfone. Adoram pregar o microfone e falar, e isso, e pode isso, e Jesus isso, e não pode aquilo, e aqui não, e você isso, e não pode viver, e você é pecador, e você isso, e você aquilo, e você precisa se corrigir, isso, e a gente realmente precisa. A gente precisa se moldando, né, junto ali, formando o caráter de Cristo em nós, para que nós não sejamos pecadores, não sejamos mentirosos, não sejamos adúlteros, não sejamos prostitutos, não sejamos ladrões, nem homicidas, nem nada disso. Cristo era uma pessoa de caráter, mas ele tinha o caráter também da caridade, de doar, quando ele multiplicou os pães ali e os peixes, entendeu? Aquilo foi um ato de doação, de caridade, de provisão para as pessoas que estavam necessitadas naquele momento, porque a multidão acompanhava, a multidão precisava comer, precisava beber, os que seguiam Jesus, e ali não tinha comida, ele multiplicou. Então foi um ato de caridade, de amor, e a gente precisa ter mais isso para as pessoas. As pessoas só são dispostas a amar a gente enquanto a gente agrada a elas. Eu falei isso outro dia com uma pessoa, você tá preparado para a diversidade? Tá tudo dando bem entre a gente, mas você tá preparado para os momentos difíceis, de conflito? Quando eu não te agradar, quando eu não fizer a sua vontade, quando eu te disser um não, você tá preparado para isso? Porque agora você tá rindo, você tá alegre, mas os momentos difíceis vão vir. Os dias de adversidade, os dias que as diferenças irão sobressair, elas vão vir, né? Mas aqui o que a leitura quer dizer, se você se sentirá bem praticando o bem, faça o bem. Doe o que você pode doar. Jesus falou com o jovem rico, vai dar tudo aos pobres. Dá tudo. Quer dar o reino dos céus? Vai dar tudo. Tudo que você tem. Se desprenda das coisas deste mundo. Porque daqui a gente não leva nada, né? A gente tá aqui de passagem, fazendo a obra de Deus pra morar lá no céu. E às vezes as pessoas querem acumular as coisas aqui na terra, querem ter as coisas aqui na terra, não querem se desprender delas, né? Esquecendo que a gente tá aqui só de passagem, que o nosso lugar é lá na vida eterna. Então você se sentirá bem praticando bem. Eu falei com aquela pessoa do colégio, que se eu tivesse que perder o emprego, perder amigo, perder relacionamento, mas não me corrompendo, cumprindo a palavra de Deus. Nem estava firme na igreja não, tá? Sério. Cumprindo a palavra de Deus, eu preferiria perder tudo isso, mas não deixando o mundo me corromper. Não ia vender os princípios que Jesus colocou no meu coração, na minha vida, o meu caráter em Cristo, por salário mensal, por manter uma amizade ou para agradar fulano, ciclano, que eu nem como na casa de fulano nem de ciclano, para poder agradar fulano. Eu tenho que agradar em Jesus, que eu como na casa de Jesus, que essa casa aqui que eu moro é a casa de Jesus. A casa não é minha. Deus que me deu é dele. É dele. Ele nem me deu o modo de favor. O modo de favor. Foi Deus quem me deu. Entendeu? Então tem que ser grato a Deus. E a forma da gente ser grato é retribuir aquelas pessoas que necessitam.
Ajudar os necessitados, fazer o bem, ajudar quem te pede uma ajuda e você tem conhecimento. Me ajuda aqui, fulano, você vai lá e ajuda. É fazer o bem. É não ter a perversidade igual essa garota falou comigo, essa infeliz, pra não ajudar, pra não ser tão bonzinho. Ainda falou, tem a maldade aqui, ó, na sua mente. Porque da mente ela vai pro coração, do coração você pratica. Então sabe o que você tem que fazer? Tem a bondade na mente, manda a bondade pro seu coração e você vai praticar a bondade. E você vai ser bem sucedido, vai ser feliz e vai ter paz no seu coração. Que Deus te abençoe.